Vamos mudar de assunto, falar um pouquinho sobre aquela situação do 5º Constitucional, da vaga para desembargador no Tribunal de Justiça que cabe a escolha a OAB. Tem capítulo novo nessa novela e eu vou contar aqui para você. Pode rodar a vinheta do Sim e Não. Decisão importantíssima hoje do juiz federal Ricardo Chaves. Ele havia decidido anteriormente, de forma parcial, permitir a inscrição de Flávio Antoni, mas não analisou aquele trecho do edital que Antoni queria que fosse retirado, aquela exigência de cumprimento de 10 anos ininterruptos do exercício da advocacia, né, nos 10 anos antes da votação do 5º Constitucional. Pois bem, depois de ouvir os lados tanto da acusação quanto ouvir a defesa da OAB, que eu inclusive trouxe trechos ontem, o juiz Ricardo Salles se manifestou e acabou mantendo aquilo que eu já tinha falado tempos atrás. Ele deixou a OAB decidir sobre a candidatura. Resumindo, está valendo a regra dos 10 anos, Flávio não cumpre essa regra, ele não vai ter a sua candidatura deferida, então, de efeito prático, essa decisão de Ricardo Salles, ela vai tirar Flávio Antoni da disputa. Claro que ele ainda vai recorrer, ele vai buscar outros caminhos, agravo de instrumento e tudo mais, mas hoje a decisão que consta é que o edital está valendo, está tudo certo, e entre os pontos, inclusive, que foram colocados pelo juiz, eu vou até colocar o primeiro ponto aí na sua tela, ele disse que a OAB estava totalmente tranquila para tomar essa decisão por conta da sua natureza sui generis, né? Por ela não ser nenhuma autarquia, ela tem a sua possibilidade, como ele diz aqui, ele tem uma ampla autonomia, inclusive reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o que lhe confere margem regulatória própria para disciplinar as condições e procedimento das escolhas dos representantes da advocacia no 5º Constitucional. Resumindo, a Ordem dos Advogados do Brasil pode decidir as regras que vão levar advogados aos tribunais de justiça do Brasil. Então, não está inventando a roda em momento nenhum. Essa é a leitura aqui, tentando traduzir, claro, para você, sem o juridiquês da história, né? A gente lembra também que Flávio tinha, na sua acusação, ali naquele fez, em toda aquela peça, ele falava que essa regra foi criada só para tirar ele da disputa, né? Foi uma regra casuística, né, como ele chamou. Isso, segundo o juiz federal Ricardo Salles, não foi provado em nenhum momento. Nenhum momento foi provado por Flávio Antoni que essa regra foi criada para prejudicá-lo. A gente está aqui também trazendo mais um trecho da decisão, pode até encher a tela para o pessoal de casa ver mais perto. Por fim, a alegação de que o edital teria sido estruturado com casuísmo direcionado ao impetrante, no caso, a Flávio Antoni, não se sustenta em provas concretas que demonstrem desvio de finalidade ou abuso de poder. A mera existência de atos normativos que dificultem a candidatura de determinado interessado não é, por si só, indicativa de direcionamento indevido. Ou seja, as regras estão lá. Se ele não preenche os requisitos, a culpa não é de quem botou o requisito, a culpa é dele, né? Se ele resolveu seguir um caminho político e não o caminho da advocacia ao longo da sua trajetória e agora quis ocupar com toda uma estrutura, com uma campanha milionária, uma campanha que há meses tem, inclusive, departamento de marketing, ele não tinha nem rede social, agora tem um Instagram super movimentado, inclusive postou agora há pouco, continuou falando das suas propostas, né? Mas está fingindo que não é com ele esse tipo de decisão. E aí eu preciso falar de um ponto aqui com você. Desde que saiu essa decisão, uma avalanche de veículos, uma avalanche de pessoas que gostam de agradar o poder, trataram essa decisão do juiz Ricardo Salles como uma decisão definitiva, que colocava Flávio na disputa. Mas eu vou aqui pedir licença, vou chamar aqui o pessoal para me acompanhar aqui na grua. Vem comigo aqui, vamos acompanhar aqui que a gente vai se deslocar rapidamente, vindo para cá, porque eu vou chamar, a gente vai verificar aqui. Bora colocar o VAR aqui do Sim e Não, tá bom? Vai colocar o VAR do Sim e Não aqui na sua tela para a gente poder ver quem está falando desde o dia 28 de outubro que ia acontecer o que aconteceu hoje. Bota aí na tela para o pessoal ver. Então, ele entrou na justiça em relação a isso e ele conseguiu
uma decisão que, em um primeiro momento, e inclusive para alguns, vou chamar como? Para algumas pessoas que gostam de dar notícias positivas sobre o governo, ele conseguiu uma decisão que pode parecer positiva. Ele diz aqui, seja o deferimento parcial da medida liminar para tão somente garantir o recebimento do pedido de inscrição do impetrante no certame. Ou seja, qual é essa história toda? Por que você está lendo aqui embaixo que a decisão só garante o óbvio? Porque a decisão só garante que ele vá ser inscrito. Agora vai passar por uma análise de documentação necessária, de tudo aquilo que ele precisa, né, todos os requisitos que ele precisa preencher. Como o juiz não deferiu a liminar que pedia suspensão desse item, a comissão lá vai olhar, vai dizer, epa, ele não atende a esse requisito aqui, então, fora. Eu não sou uma pessoa que costuma concordar aqui com o VAR, tá? Mas hoje eu tive que chamá-lo aqui, eu tive que colocar aqui, inclusive estrear o VAR do Sim Não aqui, trazendo essa grande produção aqui, inclusive parabéns aí para o Ian, nosso designer, que hoje é dia do designer, né? Trouxe aqui essa projeção, porque a gente precisa mostrar que a gente está falando disso desde o começo e vinham tentando criar uma narrativa de que a situação era diferente e não é. Não adianta fazer grandes festas, criar uma campanha que, no fundo, não prospera. Ele não preenche os requisitos. Não adianta, não dá para inventar a roda nessa história, né? É alguém que não tem uma trajetória dedicada à advocacia, fez uma campanha usando a máquina do Estado, né? Quem acompanhou lembra bem de oferecer financiamento de R$200 mil pela FEAM para escritórios, né, de advocacia, e não fez porque é bonzinho, fez porque estava pensando nessa eleição para desembargador. Então a gente tem todo um cenário desenhado de uso de poder, lembrando que inclusive Flávio Antoni já foi inclusive condenado por abuso de poder nas eleições, né? Então não é algo que fuja aí ao seu modus operandi. Toda a máquina do governo trabalhou para isso, o governo tentou editar uma nova lei que foi rechaçada pelos deputados. Então, assim, que essa decisão coloque uma pedra em cima dessa história de uso de máquina política aí para tomar essa decisão. Os advogados têm o seu direito de escolher, obviamente, cada um vai escolher quem quiser, vai sair 6 nomes, desses 6 vão 3 para o tribunal e desses no tribunal escolhe 3. Esses 6 vão para o tribunal escolhe 3 e os 3 vão para a decisão do governador Wilson Lima ou, dependendo do tempo, para a decisão de Tadeu de Souza, se o Wilson Lima deixar o cargo. Fato é que o VAR comprovou que o Flávio Antoni sai derrotado dessa história no placar, ou dessa vez está aí pelo menos 2-0 aí contra ele. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.